Ô pessoal, bom, agora sim retomando aqui em definitivo, dei uma reiniciada aqui na nossa sala, porque a gente estava com um delay aí, um atraso na transmissão um pouquinho longo demais. Então, agora reiniciando. Só pedir se estão conseguindo me ouvir bem, o pessoal me dá um ok aí no chat. E a gente já inicia então o nosso bate-papo dessa manhã. Beleza, agora o Investitudo já me respondeu ok, Filipão também, ótimo. O Anderson. Então tá, pessoal, começar aí dando um bom dia para todo mundo. Celite, Campos, Anderson aí, Filipão, Investitudo, Jesus também sempre presente nas nossas transmissões, Ledig também, Souza, temos algumas caras novas aí, DJ Vovô, o Marx RT também, alguns novos participantes na manhã de hoje, sejam também muito bem-vindos. Vamos dar início então, né, pessoal, falando já um pouquinho sobre o nosso mercado. Índice futuro em leve alta. Vamos encerrando aí a primeira semana de pregão desse ano de 2012. Então a gente tem aí uma abertura na manhã dessa sexta-feira leve alta, 0,42%. Ontem tivemos um dia de bastante volatilidade no mercado, principalmente durante o início de pregão, um movimento corretivo um pouco mais forte, uma recuperação ao longo da tarde. O mercado acabou fechando ainda em queda, né? Uma queda na faixa aí próximo de 1,5%, olhando para o Ibovespa 1,38 de queda, e veio testar exatamente, pessoal, a média de 9 dias. O suporte agora de curtíssimo prazo do nosso mercado. Essa é uma média interessante para a gente ficar atento, né? O fato do mercado, do Ibov, ter testado essa média, ter respeitado ela e ter esboçado aí uma reação, nos traz um sinal interessante, né? Nos traz aí um sinal de que a pressão compradora ainda segue atuando no mercado, né? Então a gente faz um recuo exatamente na média, o mercado volta a se recuperar, né? E a gente pode ter então o rompimento dessa resistência na faixa próxima aqui dos 60 mil pontos nos próximos pregões, né? Eu particularmente não acredito no rompimento no pregão de hoje, tá? Não acredito que esse rompimento ocorra nessa sexta-feira. Muito disso em função da liquidez, né? Porque, como vocês sabem, sexta-feira costuma ser um dia de liquidez um pouco mais reduzida, né? O volume de negócios tende a ser um pouco mais reduzido. Nessa época de verão, mais ainda, né, pessoal? Acaba sendo mais comum a gente ter uma liquidez um pouco menor durante esse período, né? Ainda é um período um pouco meio de férias, né? Muitas pessoas ainda estão naquele clima de férias, de feriado, então acabam estendendo um pouquinho o final de semana, né? Então tende a ser sexta-feira tradicionalmente é um dia de uma liquidez um pouco mais baixa, e nesse período então acaba sendo um pouco mais ainda. Então não acredito que esse rompimento ocorra já nessa sexta-feira, tá? Mas de qualquer maneira a gente segue aí otimista e acreditando nesse rompimento. E o rompimento desses 60 mil pontos vai ser um rompimento bastante importante para o mercado, conforme a gente já falou aí em outros chats, comentou também no Mercado Aberto, né? É um patamar que vem sendo testado já várias vezes. E se a gente for olhar no gráfico semanal, a gente tem uma média, que é a média de 55 semanas, que está passando exatamente nessa região. E essa é uma média importante que baliza
a tendência de médio prazo, de médio e longo prazo do mercado. Então, o rompimento dela e os preços voltando a trabalhar acima desse patamar trazem aí um novo ímpeto comprador para o mercado, né? A gente começa a mudar, né? Começa a ter uma alteração mais importante no cenário. A gente passa a sair desse cenário mais corretivo que o nosso mercado veio trabalhando ao longo de 2011 e a gente passa a entrar num cenário mais altista, né? Uma movimentação de preços mais altista. Então isso seria aqui um sinalizador bastante importante para a gente nesse momento, tá? Então seguimos ainda otimistas, tá, pessoal? A gente acredita nesse rompimento. Na minha opinião, esse rompimento não deve ocorrer hoje, tá? Se ocorrer, obviamente que a gente já fica atento para algumas operações, mas de qualquer maneira esse é o principal patamar aqui que a gente tem que acompanhar. No lado de corretivo, né, no lado dos suportes, onde a gente tem suportes mais importantes, a gente tem os suportes também dados pelas médias. Então, a gente ainda pode ter um recuo até a faixa de 57.600, 57.500 pontos, né, e eventualmente um recuo testando esse fundo anterior aqui na faixa de 56.500 pontos ainda pode ser testado, tá? Essa correção não afetaria e não alteraria esse cenário ainda mais altista que a gente tem traçado, tá? Somente a perda do suporte aqui na faixa de 55 mil pontos, né, 54.900, aí sim a gente teria uma alteração, uma reversão desse cenário altista, tá? Enquanto não tivermos a perda desse patamar, a gente segue ainda com um viés comprador para o mercado. Certo? Vamos partir para as perguntas, pessoal? A gente já está com mais alguns participantes aí na sala. Aqueles que chegaram um pouquinho depois também, sejam bem-vindos aí, pessoal. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas aí. A gente vai buscar responder todo mundo ao longo aí do chat. Vamos ver então o que a gente já tem aqui. O Campos começa perguntando e pedindo para comentar EZTEC, JBS e Hipermarcas. Vamos dar uma olhadinha nesses três papéis. Então vamos começar olhando EZTEC. EZTEC é uma empresa do setor imobiliário que eu gosto bastante. Operei ela bastante aí até meados do ano passado, principalmente para operações de position, né? Ela fez uma correção mais forte a partir do segundo semestre de 2011 e de setembro para cá ela vem num processo de recuperação muito interessante. Ela já conseguiu alinhar as três médias para cima. Ela já vem com as médias de 55, 21 e 9 dias alinhadas para cima. Já vem formando uma LTA. Né? Notem que ela vem formando topos e fundos ascendentes e respeitando aqui uma LTA. Nesse momento, o que ela faz? Ela teve ontem uma correção mais forte, veio testar a média e a LTA. Então, o que eu aguardo aqui para uma possível compra na EZTEC, Campos, é a formação de uma figura de reversão próximo aqui desse patamar entre R$16 e R$15,70. Tá? Nesse intervalo aqui, formando uma figura de reversão nos próximos pregões, eu posso pensar em fazer uma compra. Tá? Nesse momento eu prefiro aguardar ainda a possibilidade dela dar mais uma corrigida, talvez ainda no pregão de hoje, tá? Ou quem sabe já formar uma figura de reversão no pregão de hoje. E daí na segunda-feira pode me gerar uma entrada na posição comprada. Tá? Mas esse é um ativo que eu já começo a buscar operações na ponta comprada no prazo de swing trade. Tá? Exatamente por estar num processo aqui de tendência em alta. Né? A tendência aqui de curto prazo
já passa uma tendência altista. Ela inclusive rompeu um topo importante aqui na faixa de R$16. Então é um patamar importante que foi rompido, uma barreira vencida já nos últimos pregões. Então EZTEC é um ativo para ficar de olho na ponta comprada. Eu, no entanto, aguardo aqui a formação de uma figura de reversão, tá, Campos? Eu não entraria ainda em EZTEC. JBS vem confirmando a nossa operação. É uma operação é um ativo que nós estamos comprados, estamos posicionados aqui em JBS. Por quê? Da mesma forma, né, similar a EZTEC, é um ativo que vem num processo de recuperação, as médias já estão alinhadas para cima, a gente já tem as 3 médias alinhadas de forma ascendente. É um ativo, então, que vem aí numa tendência de alta no curto prazo. Né? E após uma alta bastante vigorosa, a JBS fez um recuo forte e veio exatamente respeitar a média de 55 dias, a média mais longa do movimento. Forma aqui um arame, né? Formou um arame no início da semana e acionou nossa compra no pregão de quarta-feira, né, pessoal? No rompimento aqui da máxima do filhote, do filho, né? Acionou a posição comprada, então a gente segue carregando aqui a nossa posição comprada em JBS. Inclusive, já podemos elevar o stop. O nosso stop nessa operação, ele está posicionado abaixo desse candle aqui, em 5,59. Tá? A gente já pode elevar esse stop para baixo da mínima do filho. Tá? Então, abaixo de 5,68, 5,67. Por que isso, pessoal? Porque a gente já começa a reduzir o risco dessa operação. É uma operação que já vem andando a nosso favor. Tem agora uma resistência intermediária a ser vencida. A gente tem 2 médias aqui nessa faixa de 6,05, 6,10. Então é importante que o ativo, que a JBS rompa esse patamar no pregão de hoje, ou no máximo segunda-feira, para poder dar continuidade ao movimento e buscar o nosso alvo lá na faixa de 6,40, né? Nosso segundo alvo em 6,40. O primeiro alvo quase testado ontem, né? Nosso primeiro alvo é em 6,05, marcou máximo ontem em 6,04, faltou 1 centavo aqui para encerrar 50% do nosso trade. Então espero que hoje tenhamos 50% encerrado e o restante a gente tenta carregar até 6,40. E para isso é importante que a gente tenha esse rompimento aqui, se possível um fechamento acima de 6,06. Aí seria o cenário ideal aqui para a JBS no pregão de hoje, tá certo? Hipermarcas é outra que estava no nosso radar, pessoal. Infelizmente a gente não conseguiu efetuar a compra em Hipermarcas. Por quê? Porque o ativo abriu já com gap de alta e não recuou até o nosso ponto de compra, né? Hipermarcas rompeu uma resistência. Era uma resistência, era um topo triplo aqui, na verdade, né, pessoal? Foi testado aqui no início de dezembro, em meados de dezembro, e agora no início, né, no final do ano e no início do ano, testar novamente. Então formou um topo triplo, vinha numa congestão, média de 55 dias vinha sendo respeitada como resistência e teve um rompimento nessa semana, né? O que dá para pensar em fazer aqui, pessoal? A gente acabou não fazendo essa operação, mas é uma operação possível de ser feita, que é a compra do pullback. A compra do pullback costuma ser uma entrada interessante quando a gente tem um rompimento desse tipo. Então, o que a gente faz? A gente compra num teste da resistência rompida.
Então ontem a Hipermarcas veio aqui numa região interessante, compra novamente. Para quem não tinha entrado no rompimento, pode ter feito alguma compra aqui ontem. Tá? Hipermarcas tem tudo para continuar o movimento de alta. Acredito que Hipermarcas aqui tem espaço para continuar o movimento de alta. Ela até pode, tá, Campos, fazer ainda mais uns 2 dias de recuo. Até pode vir testar novamente a faixa aqui de 9,05, 9,06 nos próximos pregões, tá? No entanto, é importante que ela não perca a faixa aqui da média em 8,84, tá? E de maneira nenhuma ela pode perder esse fundo aqui em 8,50, tá? Se ela perder esse fundo aqui em 8,50, descaracteriza totalmente esse ciclo aqui, esse processo de reversão que ela vem formando, tá? Então, um pullback ele pode se estender até o topo rompido na faixa de R$9 e eventualmente até aqui na média em 8,85 aproximadamente, tá? Um último recuo aceitável pode ser aqui na faixa de 8,50, mas um recuo até esse patamar já não torna a operação tão interessante. Por quê? Porque demonstra fraqueza do movimento, tá? Se a gente tiver um recuo muito forte, demonstra que a força compradora ela não está tão presente assim no papel, ou seja, o cenário de reversão ele já não passa a ser mais tão positivo assim, tá? Então, seria interessante, de preferência, que o recuo, o pullback, ele se desse no máximo até essa faixa de R$9. Aqui sim seria um pullback clássico, um pullback muito bom para fazer novas posições compradas no papel, principalmente para quem ficou de fora do rompimento, tá? Como o rompimento foi com gap, muita gente ficou de fora desse rompimento, então o recuo nessa região aqui seria uma entrada bastante interessante para fazer em hipermarcas, tá certo? Celite pergunta de Cruz, Souza Cruz 3, pergunta se ela está sobrecomprada. Eu não diria que ela está sobrecomprada, tá, Celite? Se a gente for olhar os indicadores dela, por exemplo, IFR, olha o patamar do IFR, está na faixa de 45, né? Não é uma região sobrecomprada, tá? Está bem no meio do caminho. Então aqui eu não considero esse ativo como sobrecomprado. O que na minha opinião está ocorrendo em Cruz é um movimento parecido com o que está ocorrendo em Ambev, é o que pode estar iniciando em Cielo e Redcar, tá? E é um movimento que pode se estender também para os demais ativos do setor elétrico, tá? Que é o que, pessoal? É uma, vamos dizer assim, uma fuga, entre aspas, né? É uma fuga desses papéis. Por quê? Esses papéis como Souza Cruz, Ambev, as empresas do setor elétrico, são considerados ativos defensivos. São ativos em que os investidores costumam fazer posições quando se deparam com um cenário mais adverso. Ou seja, eu estou passando por um cenário de incerteza, de indefinição, com muita volatilidade. O que eu vou buscar? Eu vou buscar empresas que tenham fluxo de caixa constante, né, que tenham um desempenho, muitas vezes, nem é um desempenho tão altista, mas é um desempenho mais estável, né, e de preferência com uma volatilidade mais baixa. Então, os investidores na busca de, vamos dizer assim, uma proteção, eles migram para esses papéis considerados mais defensivos, tá? Como a gente está em vias de... a gente está dando alguns sinais de que o mercado pode dar o que a gente chama de uma porrada
né, pode estar em vias de fazer um movimento mais forte de alta, né, a gente tem aí um movimento aí de, quem sabe, até 10% num movimento mais altista, num período relativamente curto. O que os investidores buscam nesse momento? Eles vão buscar ativos considerados mais voláteis, mais agressivos, tá? Então vão buscar, por exemplo, uma OGX, uma Vale, setor siderúrgico, né? Então Gerdau, Usiminas, CSN. Vão buscar ativos que têm uma volatilidade maior e nesse movimento de alta que eles possam ter um desempenho acima do mercado, tá? Só que para fazer isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que sair das posições que eles estão. Então, na minha visão, o que pode estar acontecendo aqui é exatamente isso, tá? São os investidores fazendo troca de posições, saindo desses papéis mais defensivos, como é o caso de Souza Cruz e Ambev, por exemplo, e migrando para esses ativos considerados mais agressivos ou mais voláteis, tá? Então, na minha visão, Celite, é esse o motivo principal dessa correção que a gente viu nos últimos pregões nesses papéis, tá? O que isso me gera? Isso me gera uma atenção e uma possível oportunidade de compra nesses papéis, principalmente no gráfico semanal, tá? Principalmente no gráfico semanal. Então, o que eu vou fazer? Nesses papéis, principalmente no caso de Ambev, que é o papel que eu opero mais, tá? Cruz é um ativo que eu não opero tanto, eu acabo optando entre Cruz e Ambev, como eles têm são papéis relativamente parecidos em termos de movimentação e desempenho, eu dou preferência para Ambev, tá? É uma questão muito pessoal, tá? Não é por nenhum motivo específico. Então o que eu vou ficar atento? Eu vou ficar atento a um recuo ou aqui nessa média onde a Ambev já se aproxima, ou na média de 21 semanas, próximo aqui de R$60, para fazer posições compradas em Ambev, tá? Na Cruz da mesma forma. Então, ou uma manutenção aqui nessa média de 9 semanas, ou aqui na média de 21. No caso da Cruz 3, a Cruz é um ativo que ele costuma testar a média de 55 com mais frequência. Então pode ser até que a Cruz 3 tenha um movimento corretivo mais forte e possa inclusive testar a faixa próxima de R$20. Aqui sim, essa faixa entre 19 e 20, aqui sim é um ponto muito interessante para compras, e aqui eu vou ficar muito atento para fazer posições compradas na Souza Cruz, tá certo? Então aqui, Celite, te respondendo, na minha visão não é por estar sobrecomprado, porque não é o caso, mas sim esse movimento, vamos dizer, de troca de posições, tá certo? A Cruz, inclusive, está gerando uma venda descoberta aqui, né, pessoal? Para quem é um pouquinho mais agressivo, eu não gosto de operar na ponta vendida em ativo que está em clara tendência de alta, tá? Como é o caso de Souza Cruz. Mas a Souza Cruz está acionando um setup clássico de venda, que é o quê? Perda de suporte de uma congestão lateral. Notem, acumulação e distribuição em patamares bastante baixos, inclusive formando aqui praticamente um pivô de baixa no indicador de acumulação e distribuição. E a abertura das bandas de Bollinger a partir um estreitamento das bandas e agora uma abertura das bandas. Então, é um sinal típico aqui de venda descoberto, tá? O único porém que eu quero destacar aqui, pessoal, é que a gente está fazendo aqui, no caso dessa venda, é uma venda contra a tendência, tá? A gente está falando de um ativo em clara tendência de alta, então mais importante ainda a utilização do stop. Tá? Lembrando que o stop ele deve ser utilizado sempre em todas as operações, tá, pessoal? Por favor, utilizem stop nas operações de vocês, não deixem de utilizar stop. Numa operação como essa, quem for se arriscar numa venda descoberta nesse ativo, mais importante ainda a utilização do stop, tá? Não deixem de usar stop nas operações.
O Mark pede para comentar Petro e Vale, as tradicionais, né? Petro, ainda naquele cenário de congestão, teve um movimento forte de recuperação ao longo de outubro e novembro, mas ainda congestionada aqui a Petrobras, né? Inclusive, para aqueles que gostam, Petrobras pode estar formando aqui um ombro cabeça a ombro, tá? O que geraria um movimento corretivo para ela. Como eu já falei isso algumas vezes, tá, pessoal? Eu particularmente não sou muito fã dessa formação do ombro cabeça a ombro. Não é uma formação que eu me atenho muito nas minhas análises. Mas se tivermos a perda aqui da faixa de 20 com 90 na Petrobras, a gente vai formar aqui um cenário de reversão e a Petrobras pode fazer um movimento de correção pelo menos até a faixa de 19, 30 mais ou menos, e possivelmente vindo buscar também esse fundo na faixa de R$18. Então essa é uma região importante para ficar atento, tá? Se tivermos a perda dessa região. Ok? Vale também é um ativo que está bem complicado, né? Está muito, muito lateral, pessoal. Olhem só as médias bem laterais. O ativo vem formando aqui topos e fundos mais ou menos no mesmo patamar. Então é um ativo que está bem difícil aqui para a gente fazer posições, porque está com uma tendência muito indefinida, tá? Então, tanto Vale quanto Petro não são os ativos mais interessantes para se operar nesse momento, tá? São ativos aí que eu não tenho feito muitos trades, tá? Eu tenho aqui me detido, tanto em Petro quanto em Vale, a operações de financiamento, que são aquelas operações que eu gosto de fazer em boa parte do meu patrimônio, que é a compra do ativo e a venda da opção coberta, né? Que é a operação clássica de financiamento. É uma operação que eu gosto muito, que dá um retorno interessante no médio e longo prazo, tá? Então, nesse momento, as únicas operações que eu tenho feito em Petro e Vale são as operações de financiamento, tá? Eu não tenho feito trades nesses dois ativos, exatamente por essa indefinição ainda nesses dois papéis. Então, eu não vejo aqui oportunidades interessantes em Petro e Vale, tá? Então, tenho evitado operações nesses papéis. Eu vi que a Celite está comentando que se o valor correto de Cruz 3, o valor correto de mercado não seria 22,64. Não estou entendendo o que tu quer dizer, porque o valor correto, Celite. O que tu... Só me exemplifica o que tu quer dizer com o que seria o valor correto. Por que 22,64 seria o valor correto de mercado de Cruz 3? Só para a gente entender o que tu quer dizer com isso. Para mim, pessoal, o valor correto de mercado é o valor que está sendo negociado. Se o mercado está negociando um ativo a determinado preço, esse é o valor correto. Esse é o valor que o mercado está precificando, né? O mercado está errado, até pode estar errado em alguns momentos, mas quem sou eu para tentar peitar o mercado, né, pessoal? Eu posso até achar que o mercado está errado, está precificando errado algum ativo, né? Seja por questão gráfica, seja por questão de fundamentos. Eu até posso fazer um estudo, fazer uma análise e dizer, olha, o valor justo de Cruz, ou de Petrobras, ou de Vale, ou o ativo que for, não é o que está no mercado, é mais baixo ou é mais alto, né? Posso ter esse valor para mim, mas, pessoal, de forma alguma eu posso querer peitar o mercado, dizer, não, o mercado está errado e eu que estou certo, e eu vou insistir nesse pensamento.
a chance de eu acabar me dando mal e eventualmente até acabar quebrando por uma atitude como essa é muito alto, tá? Então não eu não peitaria o mercado, tá? Para mim, o valor correto de mercado é o que está sendo negociado, tá, Celite? Então eu não discuto com o mercado, eu aceito o preço que está ali e tento tirar vantagem se eu identifico alguma distorção, tá? Tudo bem, concordo contigo, baseado em fundamento pelos balanços. De novo, por que 22,64? Por causa de um múltiplo fundamentalista, por causa do valor patrimonial? Isso é muito relativo, tá? Eu posso dizer que o valor justo da Cruz 3 é, sei lá, 3 vezes o valor patrimonial, ela está sendo negociada acima disso. Não, por algum motivo o mercado está precificando isso, tá? Então, eu, sinceramente, eu prefiro olhar o gráfico, operar os sinais que o gráfico me dá e acompanhar os movimentos do mercado, tá certo? O Léo Campinas pede para comentar Marfrig e PDG. Marfrig, após o movimento de recuperação, né, Léo, realinha as médias para cima, começa a respeitar a média de 55 dias como suporte. Então, a Marfrig está num processo de reversão de tendência e agora faz um movimento com cara de triângulo aqui, né? Uma formação de um triângulo simétrico. Vocês podem notar aqui a formação de um triângulo simétrico na Marfrig, tá? Então, o que dá para fazer aqui? Comprar um rompimento desse patamar aqui de 9,30. Um rompimento e um fechamento acima de 9,30 gera uma posição comprada em Marfrig, inclusive ela vai estar acionando também um pivô de alta. Vai estar acionando um pivô de alta com alvo lá na faixa de 10,90. Então, Marfrig dá para pensar em alguma posição comprada nesse rompimento aqui de 9,30, tá, Léo? Seria um ponto interessante para pensar em compras nela. PDG, a PDG ainda não reverteu tendência, tá? Ela ainda está com tendência de baixa, formou aqui um fundo na faixa de 5,90. A gente nota aqui como esse patamar foi respeitado algumas vezes, né? Em 5,90. Ela rompeu uma LTB de curtíssimo prazo, mas ainda respeita a média mais longa, tá? Então, para pensar em fazer uma posição comprada em PDG, somente quando tiver, ela pode estar em vias aqui de formar um pivô de alta, tá? Então, faz um movimento de alta, corrige, rompe o topo aqui na faixa de 6,50. Então, quando tiver essa formação, ela vai acionar um pivô de alta e daí sim dá para pensar em posições compradas, tá? Então, teria que aguardar esse rompimento aqui para pensar em comprar PDG, tá certo, Léo? Eu não me arriscaria antes disso, ok? Toshinobu também faz uma pergunta, grande Toshinobu aí, já teve contato com a gente, né, Toshinobu?
pede para a gente comentar Light. A Light é um ativo considerado defensivo, né? Empresa do setor elétrico. Vem de um movimento bastante interessante de alta. Né? Eu, particularmente, tá? Eu não costumo fazer operações de trade em ativos do setor elétrico, certo? Eu costumo fazer posições mais longas em empresas do setor elétrico, tá? Normalmente, quando eu vejo um cenário mais adverso, então eu vou para esse setor buscando um pouquinho de proteção, como é o movimento tradicional aí que boa parte dos investidores faz. Então, eu particularmente, Toshinobu, não busco operações de trade nesses papéis, tá? De qualquer maneira, o que a gente nota em Light é que ela vem numa tendência de alta num prazo mais longo, fez uma correção mais forte nesse segundo semestre de 2011 e já recuperou o movimento, e agora ela faz uma congestão em topo. Tá? Então, para pensar em fazer posições compradas, somente quando ela tiver o rompimento dessa resistência aqui na faixa de 29,40. Então, rompendo essa região aqui, dá para pensar em fazer posições compradas novamente em Light. Ou aguardar um recuo aqui nas médias, na faixa 27,40, esperar uma figura de reversão para daí fazer também uma posição comprada no recuo. Essas seriam as possibilidades que eu visualizo para Light nesse momento. Ok? O Valdir pede para a gente comentar a entrada, stop e alvo. Bom, Valdir, na verdade, nosso objetivo aqui no chat é dar uma geral, né? Dar uma passada assim, geral sobre a situação dos ativos e eventuais oportunidades que estão surgindo. A parte, vamos dizer assim, de análise mais completa dos ativos, com o stop, o alvo, né? o comentário, a montagem, na verdade, da estratégia nos ativos, essa parte ela fica disponível no nosso chat ao vivo, que é uma área logada só para clientes, tá? Então é uma área específica para clientes que a gente tem no nosso site, e lá a gente comenta assim, a pedido dos clientes, a gente faz um comentário completo do ativo, com colocação do stop, o alvo, né, o acompanhamento do trade, e a gente tem também o direto do pregão, que é uma outra área também restrita a clientes, em que a gente comenta também ativos que nós estamos operando, né? Então, ativos que nós estamos de olho, operações que nós estamos efetuando, e ali também a gente faz o comentário completo com a entrada, o stop, o alvo, inclusive comentando também sobre manejo de risco. Tá? Então, esse comentário mais aprofundado, Valdir, a gente acaba liberando apenas para os nossos clientes, tá? É uma forma aí da gente ter um diferencial, né? Oferecer um benefício para os nossos clientes, tá? O que eu posso comentar aqui sobre a LL é que ela rompeu uma resistência importante, só que devolveu todo o movimento e veio testar aqui novamente uma faixa próxima aqui de suporte na faixa de 9,15. Tá? Então, o que seria importante aqui na LL é que ela não perca essa região de 9,15, tá? Que ela se mantenha de preferência acima da média mais curta, aqui dessa média que passa hoje na faixa de 9,30, que é a média de 21 períodos, que ela mantenha os preços acima desse patamar e retome novamente o rompimento da máxima aqui próximo de R$10. Tá? Por quê? Porque senão a gente vai ter novamente o ativo entrando num movimento mais de congestão,
um ativo mais lateral e não seria não seria interessante para ficar posicionado, tá? Então teria que aguardar aqui, de preferência que LL apresente novamente uma recuperação e o rompimento da faixa de R$10 em poucos pregões, tá? Antes disso fica um pouquinho complicado aqui de fazer posições. Hipermarcas eu já comentei, né? Ela pode gerar uma entrada num eventual pullback aqui próximo de R$9. Comentei lá no início, então se quiser rever, tá, Valdir, vai estar disponível depois da gravação para todos os cadastrados. E Marfrig também eu já comentei, né, da formação aqui do triângulo simétrico, também pode gerar uma entrada no rompimento aqui de 9,30. Também, se quiser, tá gravado lá, vai ficar disponível para vocês, tá certo? Filipão pede para comentar Equatorial. Ele comenta aqui que bandas de Bollinger estreitas se preparando para um movimento. O que eu acho? Que rompe o topo ou cai? Vamos dar uma olhadinha aqui na Equatorial. Equatorial vem numa tendência prévia de alta, faz uma congestão em topo, tá certo, Filipão? Faz uma clássica aqui, congestão em topo. O indicador de FR está em patamares ainda tranquilos, né? Ou seja, tem espaço ainda para subir. As bandas de Bollinger ainda estão recém num princípio de estreitamento, tá, Filipão? Então aqui já é um primeiro sinal de que esse movimento de rompimento, seja ele para cima ou para baixo, talvez não ocorra de imediato, tá? Por quê? As bandas recém começaram a estreitar. Então o ideal aqui seria a gente ter um estreitamento um pouquinho mais extenso, né? Um pouquinho mais alongado, tá? Então a gente ainda pode ter mais alguns pregões, talvez mais uma semana aqui de lateralização nesse ativo para essas bandas ficarem mais estreitas um pouco, tá? Com relação à acumulação e distribuição, tá em patamares até interessantes, tá? Mas o que a gente gosta de buscar nesse rompimento, tá? Para que a gente tenha um rompimento do topo, né? Ou seja, tem um rompimento na ponta comprada, o ideal é que esse indicador de acumulação e distribuição ele tenha já um rompimento prévio, ou seja, esse indicador já rompa máximas antes do preço. Então, por enquanto, Filipão, eu acredito que Equatorial pode lateralizar um pouco mais, tá? E nesse momento eu não arriscaria aqui dar um palpite sobre o lado desse rompimento. Eu teria que aguardar alguns sinais ainda, um pouco mais de sinais, porque os sinais nesse momento estão um pouco divergentes, tá? A gente tem espaço no FR, mas ele não dá um sinal de rompimento antecipado. E o indicador de acumulação e distribuição, apesar de estar em níveis elevados, ele ainda não deu também o rompimento antecipado. Então, eu não tenho ainda todos os sinais que eu gosto, que eu espero para esse ativo, tá? Então, eu não arriscaria aqui uma movimentação por enquanto, tá? Valdir pede para comentar então Fibra, né, ao invés de Marfrig. A Fibra ainda está num movimento de correção, né, Valdir? Está ainda em tendência de baixa. Ela marcou um fundo duplo aqui entre novembro e dezembro. Pode estar num processo de reversão, mas ainda é cedo para afirmar isso, tá? Então, eu não vejo nesse momento oportunidades interessantes para serem feitas, posições interessantes para serem tomadas em Fibra. Eu aguardaria aqui uma reversão de tendência, uma formação de pivô mais interessante para pensar em fazer operações nesse papel.
O Anderson pede para comentar Gafisa. Gafisa a gente já vem falando, ainda está em clara tendência de baixa, né? Notem que ela veio fazer o repique exatamente na média de 21 dias, já voltou a cair. Então, por enquanto, Gafisa não me gera nenhuma posição no ponto comprada, tá, Anderson? Não vejo entradas em Gafisa nesse momento. Bisa, parecida, né? A única diferença é que o movimento de correção não é tão forte. A Bisa, ela está com um movimento um pouco mais lateral, porque ela já vem formando aqui uma região de suporte próximo desses R$5, tá? Já testou aqui esse fundo algumas vezes, então a Bisa, ela já vem um pouco mais lateral, tá? Não está numa tendência tão forte de baixa como a Gafisa, mas ainda também não me gera operações a ponto comprado, tá certo? Bola fora, entradas em Ambev. Ambev para swing trade pode gerar uma entrada hoje no rompimento dessa máxima aqui em 64,30, tá? Notem que logo no início do pregão já fez o rompimento, está trabalhando abaixo. Então, a partir de agora, que a gente já fechou a primeira hora de pregão, eu posso pensar... desculpem. A partir do fechamento da primeira hora, né, a gente vai ter a primeira hora fechando ao meio-dia. Se após o meio-dia a gente tiver o rompimento da máxima, eu posso pensar em fazer alguma compra para swing trade. Tá certo? Toshinobu pede para comentar Sabesp. Sabesp também tendência de alta, tá, Toshinobu? Mas ela já está um pouquinho esticada para fazer posições compradas. Então, teria que aguardar um recuo aqui, próximo das médias, ou talvez até próximo aqui da LTA, para pensar em fazer novas compras em Sabesp, tá? Mas é um ativo, sem dúvida, para pensar em posições compradas em função da tendência. Tá? Clara tendência de alta. Então, buscar sempre operações compradas aqui e aguardar um recuo para fazer compras. Voltando um pouquinho à questão da Cruz que a gente estava falando antes, que a Celite comentou, eu acho que agora até o Leidig fez um complemento. Celite estava falando com relação ao PL, né? Que o PL não é na verdade o preço, mas o PL da Cruz 3 está na faixa de 22. Ou seja, isso quer dizer que pelo preço, em termos de lucro, né, no lucro que a empresa está dando, eu levaria 23 anos, né, como o Leidig está comentando, para reaver o meu capital investido, né? Então, o PL, pessoal, é um indicador de preço sobre lucro, tá? Realmente, 23 é um PL alto, tá? Mas o que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que pensar no seguinte: eu tenho que ver qual que é o PL histórico da Cruz, esse é o primeiro ponto, né? Então, qual que é o PL médio histórico da Cruz? É 24, é 20, é 19, é 30? Né? Para ver se ele está acima dessa média ou abaixo dessa média. Esse seria o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto é ver tendência. Né? De novo, voltando para os gráficos. A Cruz 3 está em clara tendência de alta. Como eu falei antes, pessoal, eu não estou pensando em comprar Cruz nesse momento. Por quê? De novo, faz uma congestão em topo, perdendo suporte, né, dando sinais aqui de correção, uma correção que pode ser um pouquinho mais ampla. Então, obviamente, que eu não estou pensando em fazer compras nesse momento em Cruz 3, mas é uma empresa que, dada a tendência de alta dela, se ela fizer um recuo um pouco mais forte, sem alterar a tendência mais longa, eu vou pensar em fazer posições compradas, tá?
Se a gente for pegar pelo PL especificamente, concordo que se a gente for comparar com a média do mercado, o PL da Souza Cruz está um pouco elevado, tá? Mas é uma empresa que tem um PL alto, historicamente, tá? Ledig e Selit. Então, ela está dentro, o PL atual dela está dentro da média histórica do ativo. Então, nesse caso, se encaixaria aqui dentro de um critério fundamentalista para fazer uma posição comprada, tá? Acho que agora espero ter respondido e tirado essa dúvida aí da Selit. HGTX para swing trade já está esticado, tá, Selit? Já subiu demais aqui para uma operação de swing trade. Uma entrada agora já está um pouco esticada, né? A entrada se deu nessa reversão aqui. Acionou compra aqui no pregão do dia 3. O segundo pregão do mês. Quando formou essa reversão aqui em região de suporte, né? Um engolfo de alta em região de suporte, acionou compra no dia 3. Comprar agora já está um pouquinho esticado demais para fazer posição. Inclusive, já está gerando quase alvo parcial aqui na HGTX, né? Então, uma entrada agora já está um pouquinho esticada. Ok? E para finalizar, Ledig pede para comentar TIM. Só lembrando, né, Ledig e demais, eu não costumo operar as ações do setor de telefonia. Não são empresas que costumam estar na minha carteira. Então, por isso também me desculpem aqui se eu não estou muito familiarizado com o gráfico, é porque eu não costumo acompanhar tanto, tá? Mas a TIM, a gente nota que ela está em clara tendência de alta, tem uma LTA aqui de longo prazo, que vem sendo respeitada já há bastante tempo, há alguns anos, né? E agora ela está um pouquinho afastada, inclusive está se aproximando de um topo anterior importante aqui próximo de 9,70, R$10, tá? Essa região aqui é uma região importante de topo. Então uma compra agora, Ledig, é um pouco arriscada, tá? Porque o ativo pode estar formando um topo duplo aqui nessa região. Então eu não me arriscaria em fazer posições compradas. O que dá para pensar em fazer em TIM é aguardar recuos, de preferência um recuo próximo dessa faixa de 9,10. Por quê? É uma antiga resistência que foi rompida e a gente tem uma média mais longa aqui, que é a média de 55 semanas, próximo desse patamar, tá? Então, eu acredito que daria para aguardar um recuo próximo dessa região para pensar em fazer uma posição comprada em TIM. Tá certo? Então é isso, né, pessoal? Agradeço aí a presença de todos vocês, mais uma vez. Desejo um ótimo final de semana. Aproveitem bastante aí o final de semana com as famílias de vocês. Segunda-feira estamos de volta aí com o nosso chat de Position Trade, no mesmo horário, a partir das 10h15. E lembrando para os nossos clientes, né, segue aberto lá o nosso chat ao vivo e o direto do pregão. A gente está com o nosso canal aberto lá para trocar ideias, comentar operações, ativos e demais dúvidas que os nossos clientes tenham. Então, podem ficar lá à disposição e o fórum está disponível para todos os clientes, para todos os cadastrados no site. Lembrando que o cadastro é gratuito, né, pessoal? Então, quem quiser participar, basta se cadastrar no site, postar seus comentários lá no fórum, que a gente tem um canal lá, a gente responde as dúvidas de vocês. E também fica aberto para a comunidade, né? Para os demais cadastrados e demais clientes também comentarem e deixarem as opiniões, tá certo? Então é isso, pessoal. Forte abraço aí, tenham todos um belo dia e até mais.